Muito bem, pessoal. Então, na aula passada, nós estudamos aí o predicado verbal. Pessoal, no começo da aula, nós dissemos que o verbo, quanto à sua transitividade, ele pode ser de três tipos, né? Verbo transitivo, verbo intransitivo e verbo de ligação, não é isso? Muito bem. Na aula passada, eu disse para você o seguinte, que o verbo, o predicado verbal, né, ele é constituído por verbos transitivos e por verbos intransitivos, não é isso? Agora, pessoal, e o predicado nominal? Ora, se só sobra o verbo de ligação, então eu já posso dizer logo, então, pessoal, que o predicado nominal é aquele que tem como núcleo um nome que indica um estado ou qualidade do sujeito. Ele é formado sempre por um verbo de ligação, mas um predicativo do sujeito. E aí que eu digo para você, se você entendeu lá a predicação do verbo, quando eu falo predicação do verbo, eu estou falando se ele é transitivo direto, se ele é transitivo, se ele é intransitivo ou se ele é verbo de ligação. Você entendeu lá a predicação ou a transitividade do verbo, agora ficou fácil. Ó. Sempre que você tiver um verbo de ligação, o predicado é o quê? O predicado é nominal. Ok? Vamos ver um exemplo aqui. Ó. Maria está feliz. Pessoal, quem está feliz? Maria. Maria é o sujeito da oração. Está feliz é o predicado. Pessoal, estar não é um verbo de ligação? É, muito bem. E feliz, pessoal, não está ligando. O feliz. Feliz é o quê, pessoal? É a característica que a Maria está. É a qualidade, é o estado que ela está agora. É um atributo do sujeito, não é isso? Que é o sujeito Maria. Então, se eu tenho isso, se eu tenho um verbo de ligação, o predicado só pode ser nominal. Entendido? O predicado só pode ser nominal. Muito bem. Olha aí, ó. Se eu disser que Maria é linda. Opa, Maria é linda. Sujeito da oração, pessoal. Sujeito é Maria. Quem que é linda? Maria. Maria é o sujeito da oração. Muito bem. Observa que o verbo ser aí é uma qualidade. Então, esse no caso, ele tá ligando Maria à sua qualidade. Qual é a qualidade de Maria? É linda. É uma característica de Maria que é o sujeito. É um atributo. Então, esse verbo ser aí só pode ser o quê? Verbo de ligação. Se eu tenho verbo de ligação, o predicado é o quê? O predicado é o nominal. Agora eu vou fazer uma pergunta boba para você. Ora, se eu tenho predicado verbal, o núcleo do predicado verbal é quem, pessoal? É o verbo. Ora, se o núcleo do predicado verbal é o verbo, e o núcleo do predicado nominal só pode ser quem? O nome. Então, o núcleo do predicado verbal, pessoal, do predicado nominal, é o nome, é o predicativo. Então, vejamos aqui, ó. O núcleo do predicado nominal não é o verbo. Né? Verbo é o núcleo do predicado verbal. É a palavra que indica a característica do sujeito contida no predicado. Quem é que dá essa característica do sujeito? É o predicativo do sujeito. Então, aprenda aí, ó, o núcleo do predicado nominal é o predicativo do sujeito e não o verbo. O verbo, ele é núcleo do predicado verbal. Opa, vamos lá. Exemplo aqui, ó. Aquelas estruturas eram valiosas. O que era valiosa? Aquelas estruturas. Então, nós temos o nosso sujeito, não é isso? Muito bem, eram valiosas. Aqui foi cortado aqui errado, mas tudo bem. Observa aqui, valiosas é a qualidade, é a característica das esculturas, não é isso? Isso. Então, se é característica, o verbo ser aí só está ligando o sujeito àquelas esculturas com a sua característica, com o seu atributo. Incomodei e consertei, pessoal. Agora tá bonitinho, ó. Então, eram tá ligando o sujeito àquela escultura com a sua característica. É um verbo de ligação. Então, qual é a característica das esculturas? Valiosa. Então, ele é o quê? É o predicativo do sujeito. Certo? Observa que, se eu tenho predicativos do sujeito, se eu tenho verbo de ligação, que tipo de predicado eu tenho? É o predicado nominal. E observa então, pessoal, a palavra mais importante do predicado nominal é o valiosas. Né? A informação maior está no nome, está no predicativo do sujeito. Então, o núcleo é a palavra, no caso aqui, valiosas. Este homem parece uma criança. Né? Parecer não é uma característica, não é um atributo? Parece, é igual a uma criança. Né? Então, olha só, quem parece uma criança? Este homem, sujeito da oração. Né? Então, veja, tem o verbo parecer aqui que está ligando homem, sujeito, com uma característica, uma criança. Portanto, uma criança é o nosso predicativo do sujeito que está ligando a característica ao homem. Se eu tenho parecer, verbo de ligação, só pode termos predicado nominal. Mais um aí para fixar melhor. Os motoristas ficam descontentes
com o trânsito. Pessoal, ficar descontente não é uma característica, não é um atributo, né? Então, nesse caso, quem fica descontente? Os motoristas. Estou falando rápido, né, pessoal? Me empolguei. Os motoristas é o sujeito da oração. Então, veja, se eu tenho ficar, está ligando, né, motorista descontente, a característica é o predicativo do sujeito. Logo, ficar, se é verbo de ligação, o predicado é nominal. Entendeu aí, rapaz? Predicado nominal. Entendeu aí? Vou falar especificamente com o João Batista dos Reis, que diz que não conseguia entender predicado nominal. Entende aí, rapaz? Predicado nominal é isso. Quando o verbo dá ideia de qualidade, quando nós temos um verbo que é de ligação apenas, está apenas ligando o sujeito com a característica do sujeito, com algum atributo do sujeito, esse predicado, pessoal, é nominal. Se o verbo está indicando uma ação, né, esse predicado é verbal. Simples assim. Muito bem, então vamos finalizar aqui o nosso estudo de predicado nominal fazendo a definição de predicativo, embora a gente já tenha falado, e eu tenho certeza que você já entendeu, mas nós vamos aqui só para fechar com chave de ouro. O que é predicativo do sujeito, pessoal? É o termo que atribui características ao sujeito por meio de um verbo. Todo predicado constituído com verbo de ligação necessita de um predicativo do sujeito, até porque o predicativo do sujeito é o núcleo do predicado nominal. Por exemplo, vamos lá. As crianças continuam felizes. Quem continua feliz? As crianças. Então, crianças é o sujeito da oração. Continuam, pessoal. Continuam. Não dá ideia de ação, né? Continua, está só fazendo o quê? Está ligando crianças, que é o meu sujeito, com uma característica destas crianças. Elas continuam felizes. Eu estou ligando criança, sujeito, com a característica. Então, se eu estou ligando, é verbo de ligação. Logo, felizes é o predicativo do sujeito. Por quê? Porque a característica, né, é o atributo do sujeito. É algo que está atribuindo uma qualidade ao sujeito, que é feliz. É o estado em que o sujeito está nesse momento feliz. O predicado, portanto, predicado nominal. As atitudes de alguns homens são imperdoáveis. Pessoal, o que é imperdoável? As atitudes de alguns homens. Então, aqui é o sujeito da oração. Encontrei o sujeito, né? Temos aqui o verbo de ligação. Imperdoáveis, pessoal. Olha como é fácil de entender, gente. Imperdoável é uma característica de quem? Das atitudes de alguns homens. É um atributo das atitudes de alguns homens. E este atributo está para eu ligar este atributo imperdoável para o seu sujeito que é homens, eu usei uma coisa no meio. Essa coisa foi um verbo. Por isso que esse verbo, a gente diz que ele é de ligação. Ele só serve para ligar a característica do sujeito, né, com o sujeito com a sua característica. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito e o meu predicado, né, ele é nominal. Simples, né, pessoal?